pouco confuso, mas nós sabemos que há explicações dentro do livro das obras básicas, e o dos Espíritos é o principal dentro disso tudo, para nós entendermos essa doutrina. Que o Cristo nos trouxe, nos prometeu, né, como Consolador prometido. Bom, para dar início, nós vamos lembrar que no outro nós falamos no Livro dos Espíritos, o livro 4, o capítulo 6, né, das penas temporais, onde que nós vamos entender o que vem a ser. Através do nosso livre-arbítrio, nós temos a opção de agirmos da maneira que queremos. Mas nós atingimos as leis. Quais leis? As leis morais, né? Então, dentro disso tudo, só para lembrar um pedacinho, no início da questão 983, está questionando não existe sofrimentos materiais, que expia suas faltas em nova existência. Será então exato dizer-se que depois da morte só há para a alma sofrimentos morais, né? Isso aqui nós já comentamos também, onde tem um pequeno relato que fala, é bem verdade que quando a alma está reencarnada, as ações da vida são um sofrimento, mas só o corpo sofre. E nós temos que lembrar que o espírito, quando nós desencarnamos, a alma retorna ao plano espiritual, nós somos espíritos. O espírito, ao voltar à erraticidade, nós vimos isso aqui também, que há o sofrimento moral das nossas faltas, ou que deixamos de fazer, ou que fizemos, e houve uma reação com familiares, com a idade, com nossa cidade, não importa. O efeito é em cima disso tudo, né? Então, vamos lá. Para entrar na pergunta, nós vamos já lá na pergunta. Vou pegar na cola aqui, gente. Espera aí só um pouquinho. 988. E questiona o seguinte: há pessoas que se escoa em perfeita calma, que nada precisando fazer por si mesma, se conservam isentas de cuidados. Provará essa existência ditosa que elas nada têm que expiar de existências anteriores? Então, está questionando aquelas pessoas que passam nessa vida sem nenhuma causa, sem problemas, que a gente olha com os olhos e fala assim, não tem problema, a pessoa vive bem, está sempre bem, né? Está questionando. Aí os espíritos respondem, conheces muitas dessas pessoas? Está questionando. Se conhecemos muitas dessas pessoas. Aí vem, enganaste, se pensas que as em grande número, num raro, a calma é apenas a ânsia. Talvez eles tenham tal existência, mas quando a deixam, percebem que não lhes serviram para progredir. Então, como o preguiçoso lamenta o tempo perdido, sabei que o espírito não pode adquirir conhecimentos e elevar-se senão exercendo a sua atividade. Se adormece na intolerância, não se adianta. Assemelha-se um que, segundo os vossos usos, precisa trabalhar e que vai passear ou deitar-se com a intenção de nada fazer. Então, nós temos que lembrar aqui, vou dar uma pausa, que também nos foi colocado a lei do trabalho, gente. A gente, às vezes, engana e acha que sempre a grama do vizinho é mais verde. E, às vezes, esquecemos de olhar bem lá no fundo, bem de olhar o que realmente aquela pessoa está querendo nos passar. Porque nos tempos atuais, hoje, nós vamos olhar, nós temos o quê? Pessoas, hoje, nos pedindo socorro. Ou, às vezes, num ato, numa ação de carência emocional que nós temos hoje, devido à pandemia, como foi comentado, pela Luísa, que às vezes sente a falta, né, de estarmos na casa espírita, de estarmos em fraternidade com todos, de companheirismo, mas nós lembramos que isso gera um efeito também. Há muitos aqueles que não têm um entendimento, ou às vezes
ainda não consegue acompanhar, vamos dizer, o processo que estamos passando. E se torna perturbação. Exemplo, os idosos, principalmente. Os idosos. Eu tenho relatos de pessoas idosas que já estão perdendo a mobilidade, porque o que faziam antes, saíam, distraíam, andava durante o dia e voltava para casa, costumava passar num lugar ou outro, estava perdendo, às vezes, mobilidade. Já não acompanha o processo, vamos dizer, da evolução tecnológica, como, às vezes, uma pessoa que está hoje, né, aprendendo, aqueles que já sabem, acompanham, eles já têm alguma certa dificuldade. Tem pessoas que às vezes ficam enclausuradas, presas em casa, sem presas, vamos dizer, e se sentem, têm vários sentimentos, e às vezes entram depressivos. Mas nós temos que lembrar que isso são o quê? Situações que nós vivemos. Então, nem sempre quando nós achamos que a pessoa às vezes está bem, ela não está. Às vezes está pedindo. O que pode ser feito hoje? É nós dobrarmos a nossa atenção. Não é? Como questionou aqui, isso é uma prova? Pode ser. Um teste? Pode ser. Mas como foi questionado aqui, ó, como que pessoas cuja vida escoa em perfeita calma, será que nós temos esse tipo no nosso meio? Foi o que os espíritos questionaram. Porque mesmo aquele que tem, às vezes, para muitos materialistas, a posse do dinheiro, do ouro, nós achamos que está bem, não estão. Senão não haveria tantos suicídios. Não é? Então, nós temos que lembrar que se todas as vezes que nós questionarmos isso, ou nós sentirmos isso, nós temos que lembrar que isso, para nós, é a lei do trabalho. E a lei do trabalho é o quê? É nós estarmos sempre em atividades. Que for possível, nós estarmos trabalhando. Ah, mas nesse momento agora nós não podemos estar muito na ativa. Então vamos trabalhar intimamente, vamos trabalhar com o nosso espírito. O espírito, tem que trabalhar como? Nos educando. Educando nossos pensamentos, educando através de uma boa leitura, através de um bom programa de televisão, às vezes, que nem sempre tem. Ver, mas eu tenho que palestra, eu tenho que ler só evangelho. Não. Nós temos leituras, conhecimentos, culturas, aprender algo, não é? É nos movimentarmos, movimentar o nosso íntimo através das mudanças, né? Aonde falou aqui que saber que o espírito não pode adquirir conhecimentos e elevar-se, senão exercendo a sua atividade. Então, nós temos que estar ativos. Nós temos que estar sempre em constante movimento. Por quê? Nosso pensamento não. Você pode estar deitado, dormindo, você não para, porque o espírito não para. Não é? Como Deus nos mostra, que é através do amor e da caridade que nós conseguimos atingir a perfeição, né? Através do trabalho no bem. Ainda vem no Evangelho segundo o Espiritismo, nos fala, as tribulações da vida podem ser impostas a espíritos esquecidos ou muito ignorantes para fazerem uma escolha de conhecimento de causa, mas essas tribulações são livremente escolhidas e aceitas por espíritos entendidos que desejam reparar o mal que fizeram e se exercitarem em proceder melhor. Esse é o caso daquele que tem feito mal a sua tarefa, pede para começá-la, fim de entender o benefício de seu trabalho. Portanto, essas tribulações são, ao mesmo tempo, expiações que castigam pelo passado e preparam para o futuro. Rendamos graças a Deus que em sua bondade concede ao homem a faculdade de poder reparar seus erros e não o condena de forma irremediável a primeira falta cometida. Aí nós vamos lá no Eterno. São as 3 palavrinhas que eu acho interessante, que às vezes nós esquecemos, nós espíritas, que é o arrependimento que temos que criar, não é? O arrependimento. A expiação, se nós vamos sofrer ou não, vai depender de nós. E a reparação.
Nós já paramos de pensar nisso, né? E a reparação. Aí, temos que lembrar, está lá no céu e inferno, que o sofrimento é um estágio, está ligado à nossa imperfeição. E volta a questionar, nós somos imperfeitos? E vem a resposta, sim, porque senão estaríamos em mundos felizes. Nós somos imperfeitos, nós temos as nossas imperfeições, nós temos os nossos defeitos, nós temos as nossas máscaras enquanto encarnado. Por isso, quando nós desencarnamos, nós sentimos que a dor mora, que ali nós somos o que somos. Nós vibramos, nós pensamos, agimos da forma que somos, não é? Às vezes, se nós enxergarmos a nosso campo vibracional, às vezes nem sempre é bonito, porque nem sempre estamos bem. Ah, somos espíritas? Somos. Somos cristãos? Somos. Mas será que nós estamos vivenciando esse cristianismo? Será que nós estamos nos modificando através dessa doutrina tão bonita, mas ao mesmo tempo que tem através do trabalho, do exercício, é que nós vamos nos transformar? Existem sim fatos que nos mostram que existem pessoas felizes. Temporariamente, sim, no estado que estão passando e no momento que estão, somos felizes. Somos felizes. Ah, mas muitos hoje estão nos hospitais, outros estão partindo. Mas, ao mesmo tempo, lembrar, muitos estão chegando nesse período de pandemia. Muitos já estão partindo. Estão voltando à paz espiritual, estão mostrando lá que passaram, às vezes, com condenação, ou às vezes com intolerância, mas voltaram à pátria espiritual e venceram um período aqui no processo reencarnatório, na carne. Mas, ao mesmo tempo, nós estamos aqui ainda. Estamos por essas provas, por essas ações, nesse momento onde que há uma transição muito grande no planeta. E é universal, não é somente localizado. Então, lembramos a nós que estão também chegando espíritos novos à Terra. Estão chegando espíritos que têm que serem o quê? Redirecionados também ao bem. São espíritos que estão chegando cada dia que têm que ser trabalhados, que têm que ser o quê? Encaminhados. Nós já vamos pensar nisso? Porque não há perdas, há ganhos. Da mesma forma que às vezes nós achamos que nós estamos, que está havendo que muito sofrimento, muito rangimento. Não! Vamos ver nos casos positivos. E aqueles que estão ficando, que nós temos que trabalhar? Mas eu estou falando das pessoas, dos espíritos que estão reencarnando, mas tem as pessoas das nossas famílias, nossos familiares. Tem tios, avós, pais, mães. Aqueles que às vezes as mães já partiram, o pai, mas tem os irmãos. Já paramos para pensar qual é a diferença que vocês fazem nesse momento de transição? Por isso, gente, aonde que foi questionado 988, se há pessoas que vivem na calmaria. E eu, no meu ponto de vista, eu quero achar que não. E se há, como os espíritos falaram, do que aprendizado terão? Chega um momento que a vida nos mostra que tem que ser feito algo. Agora, Jesus nos fala através do amor, da caridade, né? E da fé, nada é que nós conseguimos trabalhar no bem. Eu lembro de uma passagem do que Paulo fala, se eu tiver errado na sequência, vocês me perdoem, mas primeiro Paulo estava impaciente, Paulo de Tarso estava impaciente, e foi questionar, querendo fazer algo, porque eles tinham se convertido, ou tinham descoberto o cristianismo, porque ele esteve com Jesus, quer dizer, Jesus esteve com ele. E lá ele questionando o que fazer, né? Jesus simplesmente fala, espere. Então é um momento de reflexão, de termos paciência. Não é? Algum tempo já, ele pega e questiona de novo, mas o que fazer, mestre? Jesus fala, trabalhe. Então nós temos a paciência de sabermos esperar tudo a seu tempo. E de trabalharmos para que possa acontecer o que nós amamos. Aí, mais um tempo, não ele questiona, o que fazer, mestre?
Ame. Amamos. Temos que amar tudo aquilo que fazemos, não só as pessoas, não só o nosso próximo, mas amar tudo aquilo que fazer daquilo que nós vemos em dificuldade, temos dificuldade, fazer o prazer de vencer aquela etapa. Então é botar amor em tudo que fazemos. Né? E vem uma parte difícil que eu ainda acho para a humanidade, para mim, que para nós que somos o que ainda imperfeitos somos, mas estamos tentando trilhar o caminho do Cristo, que é o perdão. Não é? Ele questiona e fala assim, e agora o que fazer? Primeiro espere, trabalhe, ame e perdoe. É o perdão que nós temos que trabalhar. Não é? Então, para nós possamos entender essas provas apenas futuras, nós temos que lembrar que nós somos imperfeitos, que nós ainda vamos errar, mas nós temos o que? Hoje, oportunidades de vencer a nós mesmos. Eu tenho conhecimento das leis, vocês têm conhecimento das leis, basta que leiamos a parte do céu e inferno, as penas futuras, nós vamos ter conhecimento. Agora, as leis de Deus já vêm conosco, em nossa consciência, está lá no livro dos Espíritos. Não é? Eu vou seguir em frente. Alguém quer falar alguma coisa, gente? Senão eu vou tocar. Na questão 989. Pessoas a que, se bem não sejam positivamente, mas tornam infelizes. Pelos seus caracteres, todos os que as cercam. Então, tem pessoas que tornam, às vezes, pessoas infelizes, que convivem com ele, né? Que consequência lhes advirão disso? Então, qual a consequência? Às vezes a pessoa aqui, ó, vou ler de novo. Pessoas a que, se bem não sejam positivamente más, então não são más, também não são boas. Tornam infelizes seus caracteres todos aqueles que a cercam. Né? Que consequências advirão disso? Aí vem a resposta. Inquestionavelmente, essas pessoas não são boas. Não são más, mas não são boas. Espiarão faltas, tendo sempre diante da vista aqueles a quem infelicitavam, valendo-lhes isso por exprobração. Perdão. Depois, noutra existência, sofrerão o que fizeram sofrer. Porque tem pessoas que não têm prazer de ver o outro feliz. Não é? Tem pessoas que às vezes não têm prazer de ver se dar bem. Nós temos isso. Né? E às vezes não fazem bem para o positivo para poder ajudar. Ver com outros olhos. Nós temos que lembrar, gente, que tudo aquilo que é de conquista, né, é um bem-estar. E às vezes tem pessoas que não se sentem bem nisso. Às vezes as pessoas. Tinha um desenho antigo do leão e da hiena. Aí ó céus, ó vida, ó azar. E tudo que você tenta por positivo, sempre tem um negativo, e às vezes a tendência depressiva, ela já vai pegando aquelas dias e vai se tornando depressivo também, e às vezes se adoece. Nós temos que lembrar sempre disso, porque os espíritos estão sempre à nossa volta, esperando brechas de pensamentos negativos ou pensamentos infelizes. Rachaduras que nós criamos para nós temos um campo vibracional, tá? Às vezes estamos vibrando bem alto, às vezes estamos vibrando positivamente, às vezes há pequenas rachaduras, porque nós somos imperfeitos. Pelas paixões, pelas pelo nosso estado emocional, que não é sempre ele é volútil, não é? Nós temos esse problema. Então, nós estamos sujeitos nós temos hoje um pequeno micro-organismo que gerou o quê? Que botou a humanidade em espera, vamos dizer assim. Agora, imagina os micro-organismos espirituais quando nós vibramos, quando nós pensamos em termos vibracionais, lançados a todo instante. São lançados
E se tem muitos aqueles que vêm até nós também, que são direcionados a nós, que nós recebemos também. Que nós somos o quê? Espíritos encarnados. Sim. Se nós somos encarnados, nós somos o quê? Nós temos a possibilidade de sentir o plano espiritual, nós somos médiuns. Então, por sermos médiuns, nós sabemos que nós recebemos cargas emocionais, vibracionais, não é? Onde que às vezes nos deixam depressivos, ou às vezes nos adoecem. Então, às vezes, tem pessoas que nem sabem disso, mas tem pessoas que têm o prazer de tornar as pessoas infelizes, aquelas que estão ao nosso lado, né? Se depreciando. Então, isso aí também vai ser uma... Porque elas não são, mas também não está fazendo algo de bom. Está lá no céu e inferno também, né? Onde que nos fala que o bem que se faz são o produto das boas e das más qualidades que se possuem. Não fazer o bem que se poderia fazer é, pois, o resultado de uma imperfeição. Se toda imperfeição é uma fonte de sofrimento, o espírito sofrer não apenas por todo o mal que fez, mas por todo o bem que poderia fazer e não fez durante a sua vida terrena. Então, nós chegamos num ponto que nós somos o que? Responsáveis. Nós temos o livre-arbítrio? Temos. Nós somos responsáveis pelas nossas ações. Né? Aonde que fala aqui, ó, tendo o espírito, o seu livre-arbítrio, seu progresso é algumas vezes lento a sua obstinação no mal. Muito pode nisso persistir anos e séculos, mas chega sempre um momento no qual a sua teimosia em afrontar a justiça de Deus se dobra diante do sofrimento, e no qual, malgrado a sua fanfarrice, reconhece a força superior que domina, desde que se manifeste nele os primeiros sinais do arrependimento. Deus lhe faz entrever a aliança. Nenhum espírito está nas condições de não melhorar nunca. De outro modo, estaria fatalmente destinado a uma eterna inferioridade e escaparia da lei do progresso que rege providencialmente todas as criaturas. Ponto. Cheguei num ponto que nos fala que nós temos a lei do progresso. Esse estado que nós encontramos e passaremos pelas penas futuras, passaremos pelas provas, pelas expiações, até chegarmos ao arrependimento. Nós temos que ver o seguinte, que existe a lei do progresso, gente. Todos nós chegaremos aonde o Cristo está. Uns vão mais cedo, outros vão mais tarde. Vai depender do quê? Do despertar do Espírito. Do despertar do Espírito. Então, Jesus nos mostra uma coisa, ele nos dá a experiência quando ele nos fala. Olha para você ver, dentro do Evangelho, o Cristo disse, bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Mas como alguém pode se achar feito por sofrer se não sabe por que está sofrendo? Vamos lá. O que o Espiritismo demonstra que a causa dos sofrimentos está nas existências anteriores e na destinação da Terra, onde o homem resgata os erros de seu passado. Ele é o objetivo dos sofrimentos. Porquanto eles são comizes, salutares, que trazem a cura e a depuração que asseguram a felicidade nas existências futuras. Então, o Cristo nos mostra que a felicidade não é para este mundo, mas ele venceu o mundo. E ele nos mostrou a vida futura, que é um dos princípios da doutrina espírita. O Espiritismo lhe dá uma fé inabalável no futuro. No futuro. Então, quando estamos falando dessas penas temporais, então é porque nós temos que ter a certeza da imortalidade da alma, que é um dos princípios da doutrina espírita. Nós temos que ter a fé no futuro, que é a fé que os novos dias virão. Após a tempestade, brilha o sol. Nós sabemos disso.
Mas nós temos que continuar trabalhando, mesmo no turbilhão de um furacão. E nós estamos passando por essa transição. Sim, o Espiritismo proporciona o que Jesus disse sobre o Consolador prometido, conhecimento dos fatos, que faz com que o homem saiba de onde veio, para onde vai e por que está na terra. Retorno aos verdadeiros princípios da lei de Deus e consolação pela fé e pela esperança. Olha para você ver que bonito. O Allan Kardec, os Espíritos, nos trouxeram o quê? O Livro dos Espíritos, as questões que nós temos dúvidas, né? E nos mostra de onde vamos, para onde vamos, e que essas leis estão agindo conosco contínuo. Elas vão estar sempre tratando conosco. Para quê? Para moldar o espírito imortal. Para moldar, para aperfeiçoar o que? A criação de Deus. Porque Deus é generoso, justo e bom. Olha que bondade de Deus. E temos depois o Evangelho segundo o Espiritismo, que nos está nos apaziguando, nos mostrando que pode se tornar realidade tudo aquilo que nós queremos. Nós queiramos. Não é? Quando ele nos mostra no capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, bem-aventurados os aflitos, ele nos dá logo após o Cristo Consolador, que nos fala: vinde todos vós que está sofrendo, perdão, que eu vos dei, não é? Vinde a mim todos vós que estáis aflitos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e achareis repouso para vossas almas, porque o meu jugo é suave e meu fardo é leve. Deus não coloca fardos pesados em ombros leves. Tanto é que veio o Salvador prometido, nos mostrando o que é uma realidade espírito imortal, nos mostrando que somos capazes de modificar o nosso próprio destino. Destino não que não existe, o nosso próprio condicionamento reencarnatório. Porque do bem que fizermos, nós alteramos essas leis. Porque nós estamos o quê? Agindo no bem. E mesmo se não alterarmos e tivermos que passar pelas provações, estaremos preparados a receber tudo aquilo que vem. Por isso, às vezes, o susto só pega o quê? O invigilante. Porque aquele que tem a vigília não se assusta do que está por vir. Temor vamos ter. Por quê? É normal sentirmos medo. Porque o medo nos limita a não fazermos o quê? Erros maiores. Se eu colocar a mão no fogo, eu sei que vai queimar. Então, eu não vou querer. Eu tenho medo, então, do fogo. Mas se ele é dado, ele aquece uma panela para fazer uma comida para nutrir o corpo. Eu tenho medo de uma cobra, mas quando seu veneno é dosado, ele se transforma em quê? Ele se transforma em remédio medicinal. Olha para você ver que interessante. Então, Deus educa. Mas até nós chegarmos a essa educação, nós ainda espíritos, às vezes, um pouco rebeldes, nós não entendemos a proposta de Deus para o. E que a doutrina espírita é aqui muito grande e nos mostra que somos responsáveis. Achei interessante que fala assim no céu e inferno. Ninguém é responsável pelas suas faltas pessoais. Ninguém sofrerá as penas das faltas dos outros, a menos que lhes haja dado lugar, seja em provocando-as com o seu exemplo, seja não as impedindo, quando tinha esse poder. Assim é que, por exemplo, o suicida é sempre punido, mas aquele que, pela sua dureza, leva um indivíduo ao desespero e se destruir, sofre uma pena ainda maior. Então, somos responsáveis por tudo aquilo que fazemos. Né? Somos responsáveis.
E o sofrimento está ligado à nossa imperfeição. Mais uma vez, eu tenho que fazer isso. Tal é a lei de justiça divina, a cada um segundo as suas obras, no céu como na terra. Como nós sabemos que não existe céu nem inferno. Né? Então, gente, é uma coisa interessante, porque nós temos que conscientizarmos que somos espíritos imortais, estamos sujeitos às leis de Deus, e que não são as nossas escolhas, quando nós temos que expiar e passar pelas provas, nem nós escolhemos. Nem sempre. Às vezes temos que passar. Mas passar com resignação, com aceitação, com fé. Não é? Uma passagem muito bacana que eu acho, né, segundo o Espiritismo, que é no capítulo 17, o homem no mundo. O homem no mundo. É a proposta que nós temos de nos melhorarmos também. Porque o capítulo 17, eu acho que todo mundo conhece, do Evangelho segundo o Espiritismo, é o ser de perfeito. Né? É o ser de perfeito. Aí vem, para não delongar muito também, se estiver ficando chato, gente, vocês me falam. Mas eu quero um pouco acentuar que existe a consolação, que existe todo o aperfeiçoamento. Para nós chegarmos nessa etapa, os espíritos estão trabalhando para isso, estão trabalhando conosco. Não é? Um sentimento de piedade deve sempre entrar no coração daqueles que se reúnem sob os olhos do Senhor. Imploram a assistência dos bons espíritos. Purificai, portanto, vossos corações. Não deixai que neles se instalem nenhum pensamento mundano ou fútil. Elevai o vosso espírito até aqueles que chamais, até aqueles a quem chamais, a fim de que, enquanto em vós as disposições necessárias, eles possam lançar em profusão as sementes que devem germinar nos vossos corações e neles produzir os frutos da caridade e da justiça. Não julgueis, entretanto, que ao vós incentivarmos incessantemente a prece, a evocação mental, estamos convidando a viver uma vida que vos coloque fora das leis da sociedade. Estais condenados a viver. Não. Vivei com os homens da vossa época, como devem viver os homens. Sacrificai-vos às necessidades e até às frivolidades diárias, mas sacrificai-vos a elas com um sentimento de pureza que possa santificá-las. Então, tudo que nós temos que fazer também, dentro das vidas, através das etapas, das provações, é o quê? A renúncia. Quantas vezes nós temos que renunciar? Mas não com um sentimento de revolta, de avareza, né? É de trabalho, né? É de perseverança em tudo aquilo que Deus nos põe aos nossos ombros, porque, como Jesus disse, o fardo não é pesado, porque ele não coloca fardos pesados em ombros leves, né? Sois chamados para entrar em contato com espíritos de natureza diferentes, de caracteres opostos. Não melindreis a nenhum daqueles com os quais vos encontrardes. Alegres, sede contentes, mas com a alegria que a consciência limpa proporciona, com a felicidade do herdeiro do céu, contando os dias que aproxima da sua a virtude não consiste em se assumir um aspecto severo e triste, em repelir os prazeres que vossas condições humanas permitem. Basta atribuir todos os atos da vossa vida ao Criador que vos deu a vida. É suficientemente quando se começa ou se acaba uma obra, elevar o pensamento até o Criador e pedir-lhe impulso
da alma ou proteção para triunfar, ou a sua bênção para a obra. Que tudo aquilo que realizardes seja atribuído à fonte de todas as coisas. Que nada seja feito sem que a lembrança de Deus venha purificar e santificar os vossos atos. A perfeição está toda inteira, como disse o Cristo, na parte da caridade absoluta. Mas as leis da caridade se estendem a todas as funções sociais, desde a mais humilde até a elevada. O homem que vivesse não teria como praticar a caridade. É apenas o contato com os seus semelhantes nas lutas mais difíceis que ele encontra oportunidade para praticar. Aquele que se isola priva do mais poderoso meio de perfeição, não tendo em quem pensar, a não ser em si e sua vida. Um egoísta. Vê o capítulo 5, item 26. E está lá no Bem-aventurados Aflitos. Para encerrar esse pedacinho, não imagineis, consequentemente, que para ter em comunicação constante conosco, para viver sobre a do Senhor, seja para entregar-se ao martírio e se cobrir de si. Não, não. Ainda uma vez vos dizemos, sede felizes segundo as necessidades da humanidade, mas em vossa felicidade não entre jamais nenhum pensamento, nenhum ato que possa ofender ou fazer entristecer a face daqueles que vos amam e dirigem. Deus é amor e abençoa aqueles que amam santamente. Muito protetor, Bordeaux, 1863. O que nos trazer esse homem no mundo? Nós podemos viver no mundo. Não adianta nós dizermos glórias ao céu, se tivermos o quê? Nos, vamos dizer, sentindo aquilo através do trabalho, do amor. Não é simplesmente a boca falar, é sentirmos, é doarmos tudo aquilo que nós temos no nosso coração. Para o quê? Possamos elevar nossos pensamentos, elevarmos até o Cristo. E tudo aquilo que fizermos, tem uma mensagem que é no Pão Nosso, que fala, dai graças por tudo. Quando um trabalho termina, agradeçamos. Quando o trabalho está por vir, rogamos que possamos ser bem-sucedidos nesse trabalho. A distância que nos fala ali, quando nós nos isolamos e às vezes não queremos contato, às vezes nos tornamos homens egoístas, porque tememos algo de perder a material. Né? À medida que nós saímos e nós estamos sempre em contato, virtualmente, seja através de fontes da área da tecnologia, nós estamos sempre em só sintonia. Hoje nós somos 13 pessoas no pensamento só. Né? Tiramos tempo, uma hora, para estarmos estudando a doutrina Cristo, estudando a doutrina espírita. E no trabalho. Perdemos tempo com coisas fúteis. Nós nos robotizamos com o celular. Quantas pessoas encontramos hoje na rua está robotizada? Às vezes nem olha para frente, só olha para o celular. Às vezes as pessoas com as máscaras, será que estão reconhecendo mais as outras? Será que estão vendo que ali também existe o ser igual a nós? Que ali também? Porque às vezes nós vemos hoje, nesse período de pandemia, pessoas egoístas, quando se tem que tomar providências em relação à prevenção, muitas das vezes acham que não são imunes à doença. Olha para você ver, isso é um martírio também, porque às vezes, de uma ação que ele tiver, entra a lei das futuras. Porque às vezes ele pode contaminar uma das pessoas por uma negligência. E ele é responsável por aquilo. Então, vamos estar sempre pensando, tudo aquilo que nós fizermos, será que eu estou prejudicando alguém? Será que é bem maior para todos? É nós questionarmos. Será que de uma ação que eu tiver, será que não vai ter um efeito dominó? Para vocês verem, as ações impensadas, nós podemos prejudicar muitos. Mas da mesma forma, de uma ação raciocinada, consciente, né, nós podemos ajudar muitos. Nós podemos ajudar muitos. Quantos estão esperançosos em nós no plano espiritual, esperando que nós retornamos à pátria espiritual e falarmos que vencemos essa etapa, mesmo com os nossos erros, com as nossas imperfeições.
Cada existência na Terra é uma que temos. E cada retorno ao plano espiritual é uma etapa que nós vencemos ou perdemos. Vai depender de nós. Todos nós temos o mesmo objetivo hoje. Mas nós sabemos que a doutrina espírita nos traz o que é a imortalidade da alma, o que Jesus já nos mostra quando houve o que é a ressurreição. Já se falava há 2000 anos. A doutrina espírita nos traz a vida futura. A doutrina espírita nos mostra que existe um consolador e que o consolador para nós é o que? É nós entendermos o que Cristo nos trouxe. Que estamos o que? Somos imortais, sempre em evolução. E tudo que fizermos agora somos responsáveis. Então, dentro disso tudo que nós conhecemos, nós ainda não conseguimos vencer a nós mesmos. Porque nós somos nossos próprios martírios. Através das nossas imperfeições. Então, estamos fazendo o melhor possível. Estar buscando boas leituras. Estudar e conhecer. Não basta somente ler. Nós temos que entender. Porque ler, quantas pessoas nós vemos e fala assim, eu li o livro tal, muito bom, que bom. Então agora estude. Eu li o livro dos Espíritos, que bom, leia de novo. Estude, aprenda, pesquise. Às vezes não conseguimos ler tudo o que queremos, focamos num objetivo. Mas eu não gosto. Buscamos a criar novos hábitos. Será que nesse momento de estarmos em casa não é o momento de nós criarmos novos hábitos? Aquele hábito que nós, às vezes nós não tínhamos, de uma boa leitura, de estudarmos, de aprender. Será que o momento agora não está de nós pararmos um pouco e refletir o que está acontecendo em nossa vida? O que podemos fazer para melhorar? Porque, ao mesmo tempo, tem pessoas na linha de frente cuidando dos doentes, trabalhando, assim como os espíritos amigos estão na frente, olhando por aqueles que estão partindo. Vencendo mais uma etapa. Eu achei interessante esse tema, para mim foi muito educativo, relembrar novamente o livro dos Espíritos. Eu quis aliar o Evangelho segundo o Espiritismo, para que nós possamos estar sempre em contato com a divindade através da lei. Lembrarmos que dentro disso tudo que a doutrina espírita nos oferece, das leis morais, é sempre do amor, da caridade. Jesus nos ensinou, e a doutrina espírita vem afirmar, gente, não está difícil. Basta que nós arregaçarmos as mangas e vamos trabalhar. Mas agora façamos uma prece para o nosso próximo. Tiramos um recolhimento e oremos. Será que nós estamos fazendo isso nesse momento? Estamos simplesmente, a orações que nós temos é de lamentações. Existe a oração de lamentação. Mas será que estamos dando graças a Deus por tudo que está sendo nos oferecido? Será que nós estamos refletindo sobre a necessidade que a humanidade tem hoje? A carência que tem hoje? Tudo vai passar. Mas nós ter a paciência, como foi pedido a Paulo. Nós temos que ir trabalhando. Nós temos que aprender a amar e entender essa lei que nos rege também. Possamos perdoar. Se torna mais fácil passar pelas essas provas, pelas expiações. Nós sabemos que ela está ali. Uma hora vai nos atingir as leis morais, as penas. Mas que nós possamos nos preparar. Nós estamos preparados. Nós possamos sempre nos preparar. Não adianta, gente, nós pegarmos e, às vezes, praticarmos somente uma vez. É todo instante, é todo darmos novos hábitos. E uma coisa muito bacana é sabermos que nós temos amigos. E tem pessoas que torcem por nós. Mesmo que não seja aqui no plano físico, mas que no plano espiritual existe aqueles que querem nosso bem. Jesus nos mostra, nos trouxe a paz. Ele veio ao mundo, pelo mundo, mas ele venceu. Seus discípulos tiveram as mesmas imperfeições,
mas tiveram através do quê? Da amplificação, da vivência do Evangelho, do que o Cristo trouxe. Errar, mas vivenciaram até o último instante o que o Cristo nos trouxe. Então, nós aliamos ao Cristo, ao Evangelho do Cristo, mas essa doutrina é tão maravilhosa, que além de bonita, ela é exemplificação para nós. Exercício, prática. Nós podemos olhar e tentarmos, mesmo com as nossas imperfeições, viver tudo aquilo que nós aprendemos. Eu queria agradecer a todos. Eu não sei se eu atingi o objetivo que todos que foi me dado, mas eu agradeço, porque é sempre relembrar, né? A doutrina espírita relembrando aquilo que às vezes nós esquecemos, por uma que é contínuo, é um exercício contínuo. Nós teremos as tribulações do dia a dia, o trabalho, nós teremos a família, a ansiedade, os problemas do dia a dia, mas nós também temos a paz que nos é oferecida através do Evangelho, através de uma prece, através do pensamento elevado, junto com a fé raciocinada. Então, acreditamos na vida futura. Esperamos que está por vir e amamos. Muita paz, muita alegria a todos. Que Deus abençoe, gente.